E agora nós vamos conversar com o deputado federal Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, que vai comentar sobre a operação da Polícia Federal que mirou ramagem por uso de software espião da ABIN contra autoridades. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Neila. Boa tarde que todos acompanham aqui o Metrópolis. É um prazer falar com vocês. Qual foi a sua reação, deputado Chico Alencar, quando recebeu essa notícia da busca e apreensão no gabinete e também na residência de ramagem? A reação de quem considera que a normalidade democrática é um valor do Brasil de hoje, apesar da fragilidade da nossa democracia, das suas insuficiências, sobretudo em tornar as instituições públicas mais transparentes, éticas e porosas, abertas às verdadeiras demandas populares. Veja, foi uma ação que eu considero de rotina. A investigação é antiga sobre um fato grave, o que não significa dizer que o Ramagem é o grande responsável por ele. O fato grave é a denúncia de espionagem por parte da ABIN. A Agência Brasileira de Informações, ela não existe para fazer um controle das pessoas, uma dominação sobre os cidadãos, os indivíduos. A denúncia que veio a partir daquele first mile, por isso que a operação hoje chama primeira milhagem, alguma coisa assim, ela já é antiga. A compra desse super computador, esse super aparelho produzido em Israel, ainda pelo governo Michel Temer, é verdade, e depois a ABIN, ou alguns da ABIN, teriam utilizado para inspecionar juízes, ministros do Supremo, parlamentares, gente do mundo político em geral, cidadãos de toda sorte, jornalistas. Isso tem que ser investigado porque é muito grave a denúncia. E denúncia no Estado democrático de direito tem que ser apurada. Nós, parlamentares, temos prerrogativa de foro em relação à proteção quanto às nossas palavras, atos e posturas no exercício do mandato. Isso não significa impunidade, incolumidade, não significa uma capa de proteção e não pode ter reação corporativa. Deputado não pode ter busca e apreensão na sua residência, no seu gabinete. Pode sim. E a velha história, quem não tem nada a temer, quem não participou de nenhuma falcatrua, e Ramagem reitera isso aí na sua entrevista mais antiga, não precisa se preocupar. Pelo contrário, a investigação vai lhe dar o aval da inocência. Portanto, eu vejo com tranquilidade dentro da normalidade. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, talvez para compensar um pouco o elogio que ele fez ao Lula e deixou o Bolsonaro muito bravo, disse que o Rodrigo Pacheco é um omisso, é um covarde, saiu cuspindo marimbondo. Ora, o dever do presidente da Câmara e do presidente do Senado, diante de uma decisão do judicial, em relação a qualquer parlamentar, não é embarreirá-la, é viabilizá-la. Quem não deve, não teme. Houve muitas críticas por parte de parlamentares sobre essa, digamos, invasão do gabinete do Ramagem, até ontem mesmo da invasão do gabinete do deputado Carlos Jordi. Então, está tendo muitas críticas por parte dos parlamentares sobre isso, mas, como o senhor acabou de falar, o senhor entende que isso é uma decisão normal, que deve ser feita e cumprida por parte do Poder Judiciário, da Polícia Federal e do Poder Judiciário. Neila, não se trata de uma invasão, de um pé na porta, como acontece em muitos barracos das cidades, truculência policial, não. É uma investigação antiga, é um inquérito, uma apuração sobre um fato grave, a denúncia de um fato grave, melhor dizendo, e que tem como um dos acusados, de uns suspeitos, o deputado federal, como foi o caso do Jordi em relação à intentona de 8 de janeiro. Então isso, repito, é algo dentro da normalidade, não foi uma decisão arbitrária do chefe da polícia, foi algo autorizado pelo judiciário e, no caso dos parlamentares, por uma autoridade do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes,
tem um mandado por escrito sobre busca e apreensão de objetos, de documentos, para se apurar tudo. Não houve mandato nem de prisão, tanto do deputado Jordi quanto do deputado Ramagem, com quem eu tenho uma relação, para as nossas profundas divergências de concepção de mundo, de Brasil, de política, mas eu tenho uma relação cordial, civilizada, e continuará sendo. Isso não me impede de dizer que as medidas tomadas para a investigação são importantes e necessárias. Nenhuma figura pública, nem o presidente da República, nem ministro do Supremo Tribunal Federal, nenhuma figura pública pode se considerar intocável. Não há essa impunidade absoluta, essa imunidade transversa que significa ficar acima de qualquer investigação. Não, é normal, é claro. Qualquer abuso de poder tem que ser denunciado e combatido. No caso, eu não vejo nem abuso de poder, muito menos perseguição política. Não está se inventando uma denúncia do nada. Se o Ramagem é pré-candidato à Prefeitura do Rio, como o Jordi é pré-candidato à Prefeitura de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, são fatos circunstanciais da vida política. Nós estamos num ano das eleições, então, se eles são quadros respeitados nos seus partidos, no seu partido, ambos do PL, creio eu, é normal, mas isso também não lhes dá esse escudo de proteção. Não, virou pré-candidato, qualquer investigação é perseguição, não considero assim. Maravilha, deputado. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada mais uma vez por falar com a gente aqui do Metrópolis e até uma próxima. Se Deus quiser, vamos juntos. Obrigado.